Olá, queridos amigos, uma boa noite para você que nos acompanha aqui todas as segundas-feiras com o nosso Viver Bem Cristo. Uma boa noite, também ao pastor Sérgio Alves, ministro do Evangelho, que está conosco. Tudo bem, pastor Sérgio? Tudo bem, uma boa noite a todos da nossa audiência aí do programa. Estamos de volta com muita alegria aqui para comentar a verdade de Deus, os conselhos de Deus, a palavra de Deus, para que nós sempre possamos assim estar sempre buscando, incentivando aqui, encorajando a todos buscarem o conhecimento da verdade, porque o conhecimento, Jesus diz que o conhecimento é necessário para que a verdade nos liberte. Então é muito importante esse programa, eu julgo assim de muita importância, tanto para Cristo, para Deus, para nós, para todos aqueles que são simpatizantes e que têm o coração receptivo para a verdade de Deus. A gente nota assim que sempre tem uma fatia bem grande de pessoas que ainda têm esperança na salvação divina. E isso é uma coisa que alegra muito a gente, porque esse programa, quando vai ao ar, eu recebo muitos retornos aqui, de pessoas que estão na praia, que viram o programa, que estão em Porto Alegre, viram o programa várias vezes, assim, na Serra também, muitos lugares. Então, quando eles me enxergam num local público, às vezes, eles vêm falar. Que eles acompanham o programa. Já vem pedindo ali um conselho, uma orientação, brincadeirinha. Mas eu, quando lhe enxergo, aí sempre tenho uma coisa para perguntar. Então, assim, eu vejo com muita alegria sempre esse tipo de trabalho que Deus proporciona que a gente possa fazer. Verdade, isso posso dizer que é uma bênção, literalmente, E quando o senhor fala nesse versículo, conhecereis a verdade vos libertará, eu me questionava, assim como muitas pessoas talvez se questionem, mas libertar do quê, E a gente realmente precisa essa libertação dessas fortalezas mentais, onde a gente está enganado em relação a muitas coisas porque nós não temos uma visão um pouco mais elevada, uma visão espiritual além do que os nossos olhos naturais veem, E existe muito mais além, Existe a capacidade de se colocar no lugar da outra pessoa, a capacidade de enxergar além daquilo, do que aparentemente se vê, porque todas as pessoas têm suas experiências de vida e sua realidade de vida, que determinaram o que elas são, E a gente julga muito. E em relação às situações do dia a dia também, E eu lembro sempre, uma vez que eu estava assim com um certo pânico, muito medo de uma situação que eu teria que enfrentar, onde conversei com o senhor, e o senhor me disse uma coisa muito importante, que aquilo não tinha acontecido, estava só na minha mente, e aquilo já foi assim uma luz, porque a gente fica tão angustiado com coisas que não aconteceram, que a gente supõe que vai acontecer e já sofre por antecedência, quando muitas vezes, isso acaba nos atrapalhando, e, às vezes os resultados são bem outros, principalmente quando a gente, eleva o nosso pensamento também a Deus, que nos dá uma visão diferente das coisas, e a gente pode ser bem sucedido, sem contar evitar todo o estresse por algo que ainda não aconteceu, Então, isso foi muito importante, eu lembro bem desse dia e realmente foi muito bem sucedida. Então, já fica aqui minha gratidão, não só por esse, mas por dezenas de outras situações aí, em que o conhecimento dessa palavra, que o senhor já tem, durante esses 33 anos, que estuda a Bíblia e tem uma proximidade, maior de Deus aí, em função
dessa comunicação através da palavra, né, nos auxilia. Bem, pastor, eu gostaria de falar um pouquinho hoje sobre ali, tem a ver com Jeremias, o livro de Jeremias, no capítulo 5, no versículo 25, né, diz: as vossas iniquidades desviam estas coisas e os vossos pecados afastam de vós o bem. Então fica, né, eu tinha essa pergunta, se as nossas tribulações, tristezas, as nossas perdas são castigo de Deus ou são consequências dos nossos próprios erros, dos nossos pecados? Todas as tribulações nossas são consequências de nossas atitudes, condutas que não estão sendo guiadas pela verdade. Não estamos vivendo a verdade, então problemas vão ocorrer. Porque qualquer vida que não vive, qualquer pessoa que não viver a verdade vai ter problemas no percurso da sua vida, e às vezes são problemas bem sérios. Né? Por quê? Não é porque Deus está castigando a pessoa. Não, a gente tem que ter a verdadeira concepção. É a seguinte: eu já nasci em pecado, e em iniquidade me concebeu minha mãe, segundo o Salmo 51:5. Então, se eu sou um cristão, eu vou começar a compreender o processo das tribulações, por que elas existem e qual é a causa delas, e como resolvê-las também, como eu me livrar delas. Daqui a pouco nós estamos no versículo que, se eu conheço a verdade, eu vou viver essa verdade, vou praticar esses princípios, e eu vou ficar liberto das consequências de pecado, porque eu não estaria mais pecando, eu estaria obedecendo a Deus. Né? Então, não posso de maneira alguma admitir, assim, pelo entendimento que eu tenho, que Deus castiga pessoas. Eu não acredito nisso. E Deus é amor, a sua natureza é amor. Né? O amor, ele é altamente também corretivo. A gente tem que entender isso. Assim como o pai que ama o seu filho, vê ele ter uma conduta que desabone aí a conduta da família ou dele mesmo, o pai vai corrigir. Vai corrigir o filho, vai falar, conversar, vai corrigir, para ele não repetir tal delito. Então, se o pai não fizer isso, ele não ama o seu filho. Porque o ingrediente principal do amor é a correção, o andar na presença de Deus de forma reta, para que ele seja protegido contra as tribulações. Verdade, assim como o filho ser protegido, né, dos perigos, dos acidentes e, enfim, de todas as coisas ruins, não é, que o pai sabe que poderão acontecer caso ele continue fazendo algo errado, não é? Agora, em contrapartida, porque Deus se utiliza tudo que acontece na nossa vida para produzir o novo homem espiritual que Ele quer. Então, já que a pessoa está sofrendo porque ela errou, teve desvio de conduta, Deus aproveita aquelas tribulações para o aniquilamento racional, natural do homem, que é um atrapalho para Deus, eu vou dizer. Porque o homem vive os seus dias guiado por princípios filosóficos, humanos, terrenos, e não pelas verdades únicas de Deus, não pela verdade de Deus. Ou seja, a nossa razão não tem razão. Então veja bem, quando você está vivendo no mundo, alguém faz uma coisa muito ruim para você, a tendência, a reação espontânea de uma vida natural é você também fazer uma coisa ruim para a pessoa. Ou você ficar irada, quieta, ou triste, derrotada, né? Ou xinga, ou muitas vezes prepara uma vingança, né? Exatamente, fica uma revolta. Então, quem te ofendeu é que está errado. Mas tu tem a reação errada pela orientação dos princípios humanos, você vai ser prejudicado. Não é o que te ofendeu somente, você também. Sim. Porque você teve a reação que não é aconselhada por Deus.
Então você vai ter tribulações por causa daquilo. Isso não é muito difícil se a gente imaginar, exagerando, tá? Levando para um ponto assim de exagero. Por exemplo, alguém mata uma pessoa, eu vou lá e mato também aquela pessoa, né? Em que nós somos diferentes, né? Porque cometemos o mesmo ato, né? Errado. Então, né? Não existe diferença, né? Se nós agirmos da mesma forma, né, que é aquilo que sofremos, né? Então eu, né, creio que desta maneira, né, é fácil de compreender. Acabamos sendo iguais, né, porque fazemos o mesmo. Porque tudo que condenamos nos outros também estamos fazendo. É verdade. E julgamos hoje e amanhã nós nos vemos naquela situação, né, fazendo aquela mesma coisa. É verdade. Bem, pastor, nós vamos fazendo um breve intervalo, mas já voltamos aqui, né, com o nosso Viver Bem em Cristo. Viver Bem. Estamos de volta e dando continuidade, né, de certa forma, àquele assunto que falávamos há pouco, no livro de João, no capítulo 16, no versículo 33, diz o seguinte: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Deus já está dizendo aqui que nós vamos ter aflições, não é? Perfeito. Veja que quando Deus fala que no mundo nós teremos aflições, podemos deduzir que ele não está com o seu sistema governante implantado no mundo. O reino dele não está implantado no mundo. Então tem um reino que se opõe ao reino de Deus, sistematizando, governando o sistema desse mundo. E todos nós que ouvimos o Evangelho e somos tocados no nosso coração de que a verdade testifica dentro de nós que tudo que é de Deus é o correto, é o verdadeiro, mas então vamos para a igreja. A igreja é um ambiente, uma instituição divina. O casamento é uma instituição divina, né? O governo civil deveria ser uma instituição divina. Deveria. Porque são as 3 instituições que Deus respaldou pela sua verdade. Então Jesus, quando veio, ele já esclareceu: olha, esse mundo jaz no maligno. Esse mundo vocês não têm mais como arrumar. Porque quem governa o sistema do mundo e quem produz o sistema de relações humanas não é o Deus vivo. Embora o Deus vivo controle e ainda está no comando de todas as coisas no universo. Sim. Mas há uma legalidade para o sistema caído agir. Quando o senhor diz isso, né, o mundo ainda está sendo governado, o sistema do mundo ainda é das trevas. Então a gente olha assim e pensa no mundo externo, global. Mas se nós pensarmos que este mundo, do jeito que está, é decorrente do que as pessoas fazem e deixam fluir através de si, vem da nossa alma, né? Vem de dentro de nós para o mundo e torna o mundo dessa forma. Então, na verdade, esse governo, né, das trevas que ainda estão dominando o mundo, eu creio que é reflexo do nosso coração, da nossa alma, que ainda está sendo dominado pelas trevas, por essa natureza maligna, caída, com a qual nós já nascemos, como o senhor falou no outro bloco, né? Então, não é uma coisa assim externa meramente, isso é apenas o resultado das ações do próprio homem, né? Malignas, caídas, enganosas, enfim, erradas, não é? Perfeito, é isso mesmo, você descreveu muito bem isso, o quadro, né?
Agora precisamos também ver que cada cristão que se converte é uma pessoa que deve sair do sistema do mundo. Não há vínculo de subsistência, não é isso que eu estou falando. Tem que trabalhar, tem que investir, tem que ganhar para sua subsistência e para investir no reino. As duas coisas são compromissos dos cristãos, né? Então, eu estou trabalhando no mundo, mas eu não sou do mundo, tem uma diferença. Como é que é isso? Estar no mundo e ser do mundo. Ser do mundo é a pessoa que está totalmente de acordo com as regras filosóficas naturais humanas e vive por esses princípios da relação humana que existe aí, filosófica. Agora, então, aquele é do mundo, porque ele não foi salvo, ele não foi batizado e está vivendo a dimensão do sistema. E o que regra ele é os ensinamentos naturais. Agora, aquele que sai do mundo, escolhido por Jesus, porque lá em João 15,16 diz que a gente não chega na igreja porque a gente morre de paixão por Deus e por Jesus. Jesus diz, eu vos escolhi e vos trouxe para aqui, para o reino, para que vocês fossem educados e venham produzir para mim. Lá em João 15,16, se você tem uma Bíblia em casa, você pode verificar o que Jesus diz com suas próprias palavras, que tem planos com todos que são pecadores, e está chamando, porque lá ele diz, vinde a mim todos os que estão cansados desse mundo tenebroso, dessa vida hostil que está aí. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados de ter que enfrentar a hostilidade das pessoas todos os dias, né? Ter que enfrentar as dificuldades dessa vida, a competição diária dessa vida, o egoísmo que cerca as nossas vidas todos os dias. Então, como viver nesse meio, nesse ambiente tão trevoso? É difícil para quem gosta de Deus, para quem quer Deus. Não tem como, a pessoa vai sofrer, mas ela precisa trabalhar, ela precisa extrair dali a sua subsistência. Então, ela não é do mundo, mas ela está no reino de Deus, mas ela precisa se envolver com o sistema para retirar o que ele precisa para a subsistência. Mas ele não é do mundo mais. Eu sempre penso que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena, né? Que aqui é um lugar de aprendizado, de purificação ou de acordo com o livre-arbítrio de cada um, né? Poder ir para um lado ou para outro. E veja, já que eu me envolvo com o mundo, mas não sou do mundo, onde eu vou e vejo pessoas que não são do reino, aquilo para mim me atrai para eles. Porque eu quero aquilo para eles também. Então eu vou pregar o evangelho para ele, e vou levar a salvação para ele, e vou tentar assim mostrar do quanto ele precisa de Deus. Isso chama-se evangelismo, né? Na linguagem cristã. Então, se eu vou num restaurante, às vezes, eu estou sempre de olho para ver se alguém do mundo está disposto a receber a verdade. Eu não perco as oportunidades, né? Porque Deus disse, ide é não ficar parado. Eu tenho que ir onde eu estou indo, ali tem pessoas para ganhar, ali tem pessoas para ouvir essa boa nova de que Jesus é o Salvador e Senhor, e que pode transformar qualquer tipo de vida de homem condenado em homem absolvido eternamente. E eu dou graças a Deus por isso, por ter sido um dia alcançada, né, por um evangelista. E hoje, né, as pessoas às vezes olham para a gente vendo nós passando por muitos problemas, enfrentando muitos problemas como todas as pessoas, afinal de contas em Provérbios diz que tudo sucede a todos, né? Só que a maneira que nós temos de enfrentar
todas essas coisas, como todas as pessoas podem estar enfrentando, enfrentaram ou ainda irão enfrentar, ela muda o nosso posicionamento em relação a isso, né? Então, isto muda dentro da gente, essa capacidade de resiliência, esperança, força, coragem, né? Paz, principalmente, né? Sabendo que nós temos alguém, né, dentro de nós e fora de nós, capaz de, né, levar esse fardo, de nos ajudar a resolver essas coisas, onde nós podemos confiar e esperar, né, e que é a nossa força. Isso muda totalmente a condição humana de enfrentamento, né? Se traz, assim, se tem uma qualidade de vida muito melhor, menos estressante, né? E a capacidade de resolução das coisas de uma forma melhor, não é? Bem, pastor, deixo com o pastor aí a palavra final, uma vez que eu também falei bastante hoje, né? Nosso programa já está encerrando, mas deixo aí com o pastor. Não, eu sempre quero assim agradecer essas oportunidades que a gente tem de veicular a verdade aí para toda a nossa audiência do programa, toda a nossa audiência aí. E agradeço a participação e voltamos aí a semana que vem. Uma boa noite a todos. Uma boa noite, muito obrigada mais uma vez e até breve aí, se Deus quiser, com o nosso Viver Bem em Cristo. Até lá! Viver Bem.